Bom, nosso cidadão honorário das causas difíceis de explicar, nosso querido Rodrigo Capello, é o cara para explicar para a gente tudo que você precisa saber e você precisa saber muito sobre os negócios no esporte. Dessa vez, Rodrigo, falando sobre o Bragantino, você vai explicar para a gente, destrinchar como que foi a transição para a SAF do Red Bull Bragantino, que já aconteceu há bastante tempo, mas ainda tem novidade que você traz para a gente. Bem-vindo. Bom dia, Gabi, Martim, Gonzalez. Essa é uma história que estava enterrada, né? Como a Red Bull comprou o Bragantino? Essa é uma pergunta que estava ainda para ser respondida. E com o Martim Fernandes, também com o Leonardo Lourenço, a gente publica hoje uma reportagem no GE com todos os detalhes, valores, documentos, para que o torcedor e o mercado possam entender como é que essa transação foi feita. Né? Basicamente, a gente tem aqui duas perguntas, né? Quem pagou, quanto pagou e para onde foi esse dinheiro? São duas as questões que a gente separa para ficar mais fácil. Primeiro, quanto pagou? 94 milhões de reais. Hoje a gente tem clareza em relação a esse número, um valor que sai do caixa da Red Bull, né, para assumir o controle do clube de futebol, que inicialmente era uma associação civil sem fins lucrativos, depois foi convertida numa empresa limitada. E esse valor ele se divide em duas frentes. Existem 48 milhões que foram aportados na associação, como um empréstimo inicialmente, mas que depois foi convertido em participação sobre o capital social. Enfim, é um dinheiro que entra direto nas contas da associação, e 46 milhões de reais na compra de terrenos em Atibaia, no interior de São Paulo, onde está sendo construído hoje o CT do Bragantino. E aí vamos para a segunda pergunta, né? Se o dinheiro vem de um lado, para onde ele vai? Principalmente para as mãos da família Chedid, né? O Marquinho Chedid era presidente do Bragantino, foi ele o responsável por conduzir essa negociação. E aí, dessas duas linhas de entrada de dinheiro, as saídas são assim: os terrenos todos, 46 milhões, são terrenos que estavam sob propriedade dos filhos dele, né? São 3 filhos que se dividem em uma empresa chamada Planariente, foi essa empresa que fez a venda dos terrenos, e os outros 48 milhões que tinham entrado direto na associação foram para a família. Aí a gente não consegue precisar exatamente quanto, porque as demonstrações contábeis ali não tem todas as explicações, eles ocultaram grande parte da história que a gente não conseguiu pegar ainda, mas tem dívidas da associação com a família Chedid, e esse dinheiro foi para eles. Mas eu diria que a parte mais interessante dessa história é a dos terrenos, Gabi. Interessante mesmo e curioso que isso só tenha sido trazido agora, quer dizer, né, sintomático, não curioso, né? Porque isso é algo que a gente precisa saber. As SAFs precisam ser transparentes para que no ato da compra a gente já saiba disso. Há algum conflito? Não há? Sua opinião, Martim? Eu participei dessa reportagem junto com o Leonardo Lourenço e com o Rodrigo Capello. A gente está tentando fazer essa reportagem há bastante tempo. Alguns documentos que a gente mas esbarrava na dificuldade porque não são documentos públicos, assim. Quer dizer, eles são públicos, a gente foi em cartórios, eu fui pessoalmente em cartórios em Atibaia, em São Paulo, pegar documentos relativos a essa compra, mas eles não estão, assim, não é só entrar lá e acessar, documentos tem que comprar também, tem uma certa burocracia ali envolvida e por isso que dá muito trabalho, tem que checar com todos os lados envolvidos e tal. O que é importante é que revela algo que a Red Bull e o Bragantino sempre ocultaram, né? Que é como se deu a compra, porque não teve aporte direto, teve pagamentos feitos para a família que controlava politicamente o clube e que ainda tem importância no clube. Marquinhos Chedid, por mais que não tenha cargo na gestão do Bragantino, sempre está em todos os conselhos técnicos, por exemplo. Está no sorteio da Copa Sul-Americana, está no conselho técnico da Série A, senta na mesa, tem voz, fala pelo clube. Então é importante saber como uma empresa de fora vem e compra o clube adquirindo terrenos que pertenciam a essa família que controlava politicamente o clube. Então essa parte dos terrenos que eu quero ouvir o Rodrigo Capello explicar da valorização deles e tudo mais. Jogou para você, Capello, explicar essa parte difícil. Esse é um ponto que a gente vê com clareza hoje porque temos todas as escrituras ali, as certidões de como foram feitas as compras e vendas desses terrenos. Inicialmente, antes de começar a negociação do Marquinhos Chedid com a Red Bull para vender o clube, a família já tinha um terreno em Atibaia que ela tinha comprado por 2 milhões e 300 mil reais. Depois que eles chegam a um acordo, eles vendem esse terreno por 25 milhões para a Red Bull.
Então, eles compram por 2 milhões e 300 e vendem por 25 milhões. Esse é o ato número 1. Não satisfeitos, eles vão em quanto a terrenos tempo isso? Essa valorização, Capello? Olha, um ano, mais os ou primeiros menos. terrenos foram comprados... O primeiro foi comprado em maio de 2018 e eles venderam em novembro de 2019. Um ano e meio. Então, o primeiro terreno tem um período um pouco mais alargado, porque era um terreno que já estava com a família antes de começar qualquer negociação com a Red Bull. Uma vez que eles fizeram a venda do primeiro terreno, eles foram comprar outros terrenos, outros lotes nas adjacências para aumentar a área, tá? E aí eles compraram mais 6 terrenos. Por esses 6 terrenos, eles pagaram 7 milhões e 800 mil reais. E aí eles vendem de novo para a Red Bull meses depois por mais 21 milhões. Então, foram duas as movimentações, duas as transações principais nesses terrenos. Primeiro, compra por 2, vende por 25, depois compra por 7, vende por 21. Assim a gente chega aos valores finais de que a família Chedid comprou esses terrenos por 10 milhões e vendeu por 46 milhões. A Red Bull poderia ter comprado os terrenos diretamente? Óbvio, mas... como havia uma negociação pela venda de um clube, e era uma negociação difícil, se você for pensar, porque era uma associação civil sem fins lucrativos. Não se vende uma associação, né? Ela não tem finalidade econômica, não é algo como chegar um dono, um proprietário novo, colocar um dinheiro e distribuir o dinheiro para os antigos sócios. Isso não funciona assim, não existe. Então, de que maneira aqueles que eram os donos informais, entre aspas, da associação seriam remunerados? De outras maneiras. Duas. Uma, com o dinheiro que entra na associação e sai para pagamento de dívidas que eles diziam que tinham dentro da associação. E 2, por meio desses terrenos, que só agora a gente tem clareza em relação a isso. É bom lembrar que a Red Bull, tá? Não é, dessa vez não dá para culpar só os dirigentes amadores e velhos do nosso futebol. A Red Bull, ela tomou decisão de esconder notas explicativas de balanço, auditoria externa, enfim, eles fizeram o possível para ocultar essa história do torcedor. A gente só conseguiu encontrar graças a esses documentos que são públicos, estão nos cartórios, né? Mas como bem diz o Martim, são documentos públicos, sim, porque a gente vai lá, tem acesso, compra, só que eles estavam muito bem escondidos. Não foi uma história que a própria Red Bull tomou a dianteira para contar ao seu torcedor. Enfim, com algum tempo de atraso, hoje está claro como essa transação foi feita. E os conselheiros, eles souberam disso à época? Quem participou dessa validação da venda estava ciente disso? O Bragantino, ele... Desculpa, Rodrigo, vai você. Esse é um ponto difícil de dizer, Gabi, porque a gente não conseguiu achar todas as documentações, mas o que eu já ouvi mais de uma vez é que o Bragantino ele tinha 33 sócios. Diferente de um clube como o Santos, Corinthians, São Paulo, que tem milhares de sócios, aí eles elegem conselheiros, e aí tem grupos políticos ali que se revezam, o Bragantino era um clube de pouquíssimos sócios, grande parte deles da própria família do Marquinhos Chedid e outros ali chegados, né? Esse é o ponto crítico dessa história. Se algum deles hoje reclamar, né, e apontar o dedo e dizer, olha, eu não sabia que isso estava acontecendo, eu vejo algum problema, esse é o único ponto que pode, daqui em diante, pode dar algum problema para o Marquinho, para a Red Bull, enfim, o que pode acontecer. Se nenhum dos sócios tiver reclamações, se eles todos estiverem satisfeitos com a maneira como o negócio foi feito, a chance de ter algum tipo de problema ela é muito baixa. Isso, quem está dizendo, são advogados que a gente consultou no decorrer dessa reportagem, advogado de desportivo, societário, criminalista, para entender se tinha algum tipo de problema, de crime. Pelo que eu entendi até hoje, não. Como são entidades privadas que não usaram dinheiro público, um negócio privado, não tem nenhum tipo de suspeita nesse sentido. O único ponto que pode dar problema é se um desses sócios reclamar. Mas como é uma associação com pouquíssimos sócios, numa realidade muito diferente de outros clubes, também a chance hoje é baixa. Essa questão ela é interessante porque ela revela, para mim a principal coisa que se revela nisso aí é como um clube né, que não tinha tanta tradição, um clube do interior que não tinha tantos holofotes, que começou a ganhar holofotes quando conquistou ali o Campeonato Paulista, quando foi vice-campeão brasileiro, mas como esses clubes, justamente por não terem essa massa de torcedores, eles têm donos. Uhum. Porque é o que aconteceu. O Bragantino não é uma SAF. Uhum. Né? Ele não foi comprado só o futebol e o clube continua tendo presidente, tendo patrimônios. Não, os donos do clube, né, a família Chedid, simplesmente vendeu o clube. E é uma coisa que muitos torcedores de clubes grandes e tradicionais, ao se depararem com a possibilidade de SAF,
eles ficam meio receosos porque, vão vender o clube. Não, nós vamos perder a nossa identidade. Quando não é isso que acontece no modelo tradicional de SAF, em que elas assumem o futebol do clube. Mas no Bragantino, desse time pequeno, é o coronel, que é o dono do clube, e ele vende, faz o que quer, se quer vender, vende, se não quer vender, vende pelo preço que quer, e não se tem muito controle sobre isso. A gente procurou tanto a família, que não quis falar, quanto a Red Bull, que se posicionou por meio de uma nota muito evasiva, assim, muito evasiva mesmo. Está lá, publicada na íntegra Assim, nada do que a gente perguntou foi contestado, entendeu? Todas essas informações foram, enfim, corroboradas. Respondidas timidamente, muito né? Muito timidamente. E a família Xandi tem influência ali política mandando no Bragantino desde os anos 60.